Bom, como eu já tinha falado para vocês, eu sempre tive meu lado chorão e tive outras atividades que precisava sobreviver, viver de música, sobreviver de música é uma temeridade. Eu sempre tive meu emprego, eu tinha que trabalhar e tinha que dar atenção para a música, priorizar o trabalho e a música, mas eu nunca deixei a música de lado. Bom, como eu falei, em 86, após o show do Milão, eu pensei em fazer um disco. E rolou, virou, mexeu. Foi quando eu fui lá com o Gervásio me disse que era muito caro, e realmente era muito caro. Foi quando, casualmente, eu encontrei o estúdio do Edgar Augusto. E comecei as gravações. Comecei as gravações. Só que eu só tinha um dia na semana, que era toda terça-feira, de 8 da noite à meia-noite. Aí a próxima gravação seria na outra terça. Então, como eu ia para Anajás, lá e cá, eu vinha de Anajás para cá, ensaiava uma música, acertava o estúdio, íamos para lá e gravar. Então essa gravação foi assim, era eu, o Gilson no cavaquinho, o Josimar que fazia os violões 6 e 7, o Meninéia que fazia pandeiro e percussão, apenas nós 4 contra o mundo. Aí nesse disco teve a participação da Nazinha, uma voz que eu pedi, o Alcir fez uma música e o Yuri Guedelho, numa gravação ele fez os desenhos da flauta. Mas isso demorou muito, porque eu tenho 89 e tinha um dia só, e eu viajava, e quando voltava que gravava. Aconteceu algumas vezes de eu acertar com o Ribeiro Júnior, que era o rapaz do estúdio, eu acertar com ele para ir, depois ele me ligava, dizendo que tinha tido um contratempo e que só dava para gravar para outra semana. Então muitas vezes eu vinha aqui e não gravava. Voltava para Anajás, passava lá, ia na Anajás, minha estadual era 15, 20 dias, eu vinha aqui e gravava, sabe, aos pedaços. Então, foi de 89 a 93. Foram 4 anos de sofrimento para fazer a gravação no estúdio. Aí, desse disco, quando terminaram as gravações, começou meu calvário para correr atrás da prensagem, para fazer o disco. Eu consegui o dinheiro da prensagem, aí faltava um elo para a gente poder fazer a gravação, que eu não tinha contato com ninguém. Foi quando entrou o Eduardo Dias, que me emprestou o selo dele, o selo Brilho. Foi quando eu comecei a pensar em fazer a prensagem do disco. O Eduardo me arrumou, ele fez a ponte, mas eu tinha que arrumar dinheiro para pagar a prensagem. Então foram feitas a prensagem. Após arrumar 50% do dinheiro, eu comecei a continuar a fazer show. Então é o que eu fazia assim, eu ia com os amigos do Marajó, os empresários, amigos, 600 amigos do Marajó, muitas pessoas, e eu tinha que dar o meu jeito de ir sempre no interior e voltar aqui. Foi uma luta muito árdua, como diz o Edgar Augusto na coluna dele, foi um parto dolorido. Bom, depois da prensagem feita, eu arrumei 50%, mandei, faltava 50%, então, como eu arrumava dinheiro? Eu pedia para os amigos e fazia shows. Aí nós fizemos o primeiro show lá no Calamazu, a Noite do Chorinho, que já foi feito em 93, no início do ano, não, 92, mas assim eu não me recordo o nome. Aí fizemos para arrumar dinheiro para fazer capa e encaixe desse disco aqui. Chamaram já feito na gráfica Sagrada Família. A capa daqui é a contracapa aqui, lá. Mas isso demorou muito, né? Quando eu arrumei o dinheiro para os 50% quando eu tinha que, da prensagem, tinha que arrumar dinheiro para encarte e capa. E depois eu arrumar dinheiro para fazer o cartaz e arrumar gente para pregar os cartazes na rua, nas bancas. Foi uma luta.
Mas graças a Deus, depois de muito sacrifício, eu consegui. Ninguém acreditava em mim, eu não era conhecido, né? E nesse ano, 93 meses depois, eu fui fazer o lançamento do Chora Marajó em Macapá, né? Mas foi uma coisa assim muito dolorosa. Tem um fato importante, que quando eu recebi o aviso da gravadora que eu tinha que mandar 50% da prensagem, eu tirei já o dinheiro, mas eu não podia mandar naquele dia. Eles me deram 24 horas para mandar, senão eles iam derreter. Aí eu tiro o dinheiro, mas eu não tinha arrecadado na mão. Tinha garantido, mas não tinha dinheiro. Foi aí que entrou o Gilson. Eu fui com o Gilson, ele me emprestou, naquele tempo, 100 mil, não sei, era um dinheirão. Ele me emprestou, me deu cheque, mas isso já, eu até tinha almoçado na casa dele, eu nem sabia como eu ia fazer, o banco fechava 3 horas da tarde, eu saí com o cheque na mão, já em cima da hora, andando de ônibus, para economizar. Poxa, eu entrei no banco, aí pá, deu horário para fechar. Foi 3 horas ou 4 horas, me lembro. Eu sei que encerrou. Quando eu chego na boca do caixa para depositar, aí o rapaz disse, olha, esse banco não é aqui, é aqui do lado. Eu entrei no banco errado. Aí eu saí com mais de 1.000, claro, já estava fechado o outro banco também. E agora? Como era que eu ia fazer para entrar? Aí eu bati com muita insistência, o guarda estava dizendo assim que eu não podia entrar. E eu insistia, uma baita dor na cabeça, eu sou hipertenso. Eu só não morri mesmo porque eu acho que eu tinha que cumprir minha missão, ainda tenho mais alguns dias. Espero que Deus não me dê mais um fôlegozinho, que eu tenho muita coisa ainda para fazer e para contar. E até que depois de muita insistência, o guarda veio, muito brabo. Quando ele abriu a porta, só para quando ele abriu assim a porta um pouquinho para me falar, eu meti a ponta do sapato e não deixei mais ele fechar. Aí ele insistia em fechar e eu não tirava o pé. À medida que ele afrouxava, eu botava mais o pé para dentro e dizia que eu tinha que falar com o gerente, que era uma questão de vida ou morte. Eu tinha que depositar esse dinheiro, eu não queria entrar, só queria que ele levasse o cheque e depositasse depósito para mim, que eu ficaria muito agradecido, mas ele não abriu mão. Sei que Deus me ajudou, que o gerente viu. O gerente se levantou de lá e viu. Eu estava quase chorando, né? Uma dor de cabeça tremenda, eu nervoso, eu tinha que mandar para São Paulo esse dinheiro. Eu com o cheque na mão, aí o gerente veio e eu só faltei me ajoelhar nos pés dele. Eu contei, minha amiga, eu tenho que depositar esse dinheiro agora. Eu não posso depositar amanhã, senão eu perco o meu trabalho. Eu contei a minha história resumidamente, estou fazendo um disco, é muito sacrifício. Eu não quero nem entrar, eu quero que o senhor, pelo amor de Deus, faça esse depósito para mim. Eu não entro, está aqui o endereço tudinho, a conta, troca um papel. Aí ele disse, aguarde aqui. Aí ele pegou, o chefe foi lá, fez o depósito direitinho, aí ele me devolveu, aí parece que, sei lá, parece que eu estava assim no alto, acho que eu caí, assim, né? Certo? Aí eu fui lá para o bar do parque, eu tomei uma cerveja, pensando no todo o sacrifício que eu tinha passado. Bom, o disco chegou. O disco chegou, Eduardo recebeu, aí me levou lá para casa dele para rodar o disco, sem capa, sem encarte, só tinha o disco. Quando ele rodou o disco, que eu vi meu nome rodando da morrideira, rodando assim, aí as lágrimas desceram. Chorei muito. Realizando meu sonho, não é fácil. Chorei muito, mas chorei de alegria. Eu sou muito emotivo. Chorei muito. Aí continuei a luta para arrumar dinheiro para capa e para encarte. Consegui, 7 de maio de 93, aí aconteceu o lançamento. Imprevisto, falhou o microfone, a captação falhou na hora, tive que botar outro captador, mas foi uma luta, certo? Antes eu consegui, com um amigo meu, Pedro Oliveira, ele tem uma gráfica, ele me fez os cartazes para mim, certo? Aí com meus filhos, umas outras amigas de meus filhos, eu aluguei 2 táxis, 2 carros aluguei de amigos, aí saía um de São Brás e outro saía da Prisão de Vargas, pregando cartaz nas coisas, o outro vinha descendo, né? Foi uma luta muito grande.
né? Eu tinha que passar som, prestar conta de vender ingresso, prestar conta, isso é quase um morro. Mas eu fiz o primeiro pontapé inicial, o Chora Marajó, que eu acho que eu considero no meu trabalho, o Chora Marajó, como pontapé inicial para o projeto de hoje, Choro do Pará, que foi instituído em 2006. Bom, após o lançamento, né, que ainda teve a segunda parte da batalha para arrumar dinheiro para pagar a capa, encarte, foi o lançamento. E eu conheci nessas minhas andanças lá para Barcarena o Fernandinho Honório, que é músico. Até hoje ele faz voz e violão. Naquela época ele tocava numa banda. E eu conheci, eu sempre ia a Barcarena, o meu amigo Moia morava lá, o Ivaldo Moia, que toca pandeiro. E sempre eu ia lá, eu reunia com o Moia, né? E o Fernandinho fazia o cavaco pra gente, a gente brincava, algumas coisas lá. Uma vez eu levei o Padre Geraldo pra lá, pra gente brincar juntos. E aí eu até aconselhei o Fernando, por que tu não faz música? Vai vestibular, faz música. Eu dei um conselho para ele. E ele fez o vestibular, passou. Hoje em dia ele é licenciado em música, ele dá aula de música lá em Barcarena, faz voz e violão, ele canta muito bem. Só que para fazer o TCC, ele se lembrou de mim. Queria fazer o TCC dele sobre o meu trabalho. Aí esse trabalho foi tão bem feito que eu não sei como foi, que foi parar lá pelo antigo IAP, hoje é Casa das Artes, antigo Instituto de Arte do Pará, hoje é a Casa das Artes. Eu não sei como foi parar para lá esse trabalho, e acho que uma das professoras dele foi a Maria José, a esposa do Pardal, acho que foi isso, eu não sei. Eu sei que se interessaram pelo meu trabalho, e um dia eu recebi um telefonema do IAP, meu amigo Macaxeira, do Macamanesca. Ele me ligou e disse: compadre, traga 25 músicas suas aqui para a gente fazer um caderno de música. Nós queremos fazer, temos um projeto aqui para fazer um caderno de compositores, você vai ser o número 1. Choro Amazônico, volume 1. Aí eu escolhi as 25 músicas e fez. Eu fiz aquele apanhado e fiz para ele lá, levei lá para ele. Aí eu levei para ele a relação das músicas. Em cima disso foi feito um estudo em cima do trabalho do Fernando. O Fernando fez um estudo em cima de algumas músicas minhas, e esse livro retrata o estudo do Fernando. Eu já tinha feito esse disco, e como eu falei, foi um vinil. E quando foi esse lançamento, eu tive muita força da imprensa, através do Edgar Augusto, que ele era colunista do Diário do Pará, e ele sempre me ajudou. No lançamento desse disco, foi ele quem fez a abertura, certo? O Edgar é uma pessoa de suma importância assim, na minha vida, que realmente são as 4 pessoas, né, que assim, muito influenciaram a minha vida. O Edgar é uma dessas pessoas. O Edgar era colunista, então ele tinha a coluna dele, no Diário do Pará, Feira do Som. E ele noticiava toda vez que tinha um evento assim de suma importância, ele noticiou muito meu trabalho. Ele tinha a coluna, como eu estava falando, ele tinha a coluna no Diário do Pará, mas tinha o programa na Rádio Cultura FM. Então, toda vez que tinha um trabalho de gente importante não, de pessoa regional, ele noticiava. Então noticiou o Chora Marajó, noticiou outros discos mesmo que eu estava fazendo, ele noticiava na coluna dele e dava força na Feira do Som. Né? Depois desse trabalho feito do TCC, outras pessoas se interessaram. Uma moça, que eu não me recordo o nome agora, filha de uma amiga minha, eu esqueci o nome da moça agora, ela fez o TCC de música, também fez sobre o meu trabalho, e depois o meu sobrinho, Toninho Benatar, que também fez o TCC dele em cima da minha obra. Né? E quando foi em 2004, o IAP tinha uma série de discos para lançar, Pará Instrumental. Então vários artistas, várias músicas de Valdemar Henrique,
Altílio Pimenta, essas coisas todas, o pessoal pegou e foi regravando. E o meu disco foi o volume 11, né? Adamor Ribeiro, Projeto Irapuru, foi quando eu gravei já o meu primeiro CD, que até então eu só tinha o meu primeiro LP, primeiro e único. Primeiro trabalho, o segundo trabalho foi o primeiro CD, o Projeto Irapuru. Daí em diante, a coisa começou a fluir, porque eu passei 7 anos para fazer o primeiro disco, né? Aí gravei o primeiro CD já em 2004, e se não me falha a memória, foi em 2007 eu fiz o segundo CD, o terceiro trabalho. O Projeto Irapuru foi lançado no dia 7 de março de 2004, que foi meu primeiro CD, segundo trabalho. Tá? Aí quando foi no ano de 2006, né, ocorreu a criação do projeto Choro do Pará, idealizado pelo saudoso Jaime Bibas, né? E ele, Jaime Bibas, Paulo Moura, Emílio Mininéia e Yuri Guidelli foram os cabeças, né? O Bibas idealizou e os outros entraram na briga, e até hoje, em 2022, o Choro do Pará está produzindo vários frutos positivos, muita meninada tocando choro aí, certo? Tem muitos valores aí que a gente pode conferir. No YouTube está lá o trabalho deles aí, está muito bom. O Choro do Pará, até hoje, em 2022, o Choro do Pará está resistindo, graças a Deus. Bom, eu vou falar agora do Choro Amazônico. Em 17 de abril de 2007, graças a Deus eu consegui o lançamento do meu terceiro trabalho, o segundo CD, Choro Amazônico. Bom, como no Choro Marajó, eu sempre tenho meus temas voltados para a minha região, das ilhas, a Ilha do Marajó, do arquipélago do Marajó. Choro Marajó por quê? Porque o Choro Marajó chora as necessidades, o abandono, a carência da saúde, a carência de transporte. Enfim, o caboclo sofre muito, porque eu nunca exerci atividade política, nunca tive mandato, mas eu sempre digo que a minha arma, né, é fazer meu protesto pacífico e sonoro, entendendo? Então o Choro Marajó clama a necessidade da ilha, do povo, a necessidade de educação, saúde, as coisas básicas. Já no Choro Amazônico eu fiz um sentido mais amplo. Eu não falei do Marajó, eu falei da Amazônia como um todo, como a Amazônia que eu sou, certo? Eu fui fazer um show lá em Altamira e na volta eu tive a inspiração de ver tanta mata assim, e eu fiquei olhando, são 2h30 de avião pequeno, de teco-teco, e eu vi muito verde, muita mata, só pau. Aí eu fiquei pensando, como é que se mata por causa de terra? Com tanta terra que tem aqui, não tem por que ninguém se matar. Então eu fiz o choro SOS Amazônia, certo? Que consta nesse, uma das músicas do Choro Amazônico, né? Que foi o meu terceiro trabalho, segundo CD, terceiro trabalho. Em 2007, houve também o primeiro festival de choro da casa do Gilson, né? Foi em junho, foi de 19 a 21, 24, 23, 19 a 23, uma coisa assim. O festival do Gilson em regozijo aos 20 anos da casa, né? Então, nesse disco foram gravadas várias composições de compositores paraenses, e eu gravei nesse disco a música O Caule e a Flor, né, com o qual teve um festival e eu fiquei em segundo lugar, e mais um choro de parceria com Biratã Porto, saudoso Biratã Porto, Numa Pescaria. Eu gravei essas duas músicas nesse CD. O toque do telefone é esse aqui.
Tá, vamos lá. Bom, sobre o caule e a flor, eu fiz em homenagem a um casal de netos. Eu tinha um telefone da Nokia, e tinha aquele toque padrão da Nokia, que era assim, mais ou menos. Peraí. Aí nasceu o meu neto, Carlos Eduardo, e o meu filho nasceu. Pai, nasceu o seu neto. Nasceu o seu neto, o primeiro filho do meio estava muito alegre, e aí o toque no telefone foi esse. No mesmo dia, o meu genro me ligou: nasceu sua neta. Aí eu disse: poxa, estou trabalhando muito depressa, geralmente faço choro para neto, mas poxa, agora dois em cima da bucha assim. Aí eu resolvi, como o toque do telefone era esse, aí eu aumentei um pouquinho e fiquei assim. Aí com esse caule e a flor, eu concorri ao festival. Fiquei em segundo lugar, certo? E esse choro muito marcante para mim, porque quando eu estava bolando um choro com essa introdução, mas eu gostaria de ter o patrocínio da fábrica, para bancar o meu disco. Mas eu não tinha contato nenhum deles, então aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando tocou o telefone os dois, num dia só, os dois toques, eu resolvi homenagear os meus netos, casal de netos, o caule e a flor. Hoje eles estão 17 anos, é uma moça, um rapaz lindo, e eu estou muito realizado, porque eu já consegui. Eu tenho outras músicas também, que eu homenageei no Chora Marajó, homenageei a minha filha Lenice, Chorando na Manha. Ela perdeu o noivo, ia casar, perdeu o noivo, ficou muito triste. Então, assim por diante, Minha filha Gisele também está no outro disco. Estou devendo para a Nília um choro, estou devendo para ela, ainda estou devendo para o Helder também, para o Evandro estou devendo, mas eu pago, espero pagar. Nesse mesmo disco do Caule e a Flor, eu gravei um choro numa pescaria de parceria, porque o Biratã Porto, ele havia ido para uma pescaria, ele e o marido Cardoso, e ele chegou com um choro bonito e disse: olha, esse choro aqui eu fiz, estava numa pescaria e coisa, então existe aquele choro do Luiz Americano, numa seresta. Aí eu disse: poxa, Bira, vamos botar um choro desse, numa pescaria, nasceu numa pescaria. Aí eu disse: sim, mas se tu me dá permissão, eu vou fazer a terceira parte desse choro. Ele disse: então tudo bem, pode fazer. Então, eu fiz a terceira parte, a parte de si bemol é minha, a resto é dele. As duas primeiras partes é parte dele. Então esse festival, foi o primeiro festival de choro, foi em 2007. Houve a iniciativa foi o Iné que brigou tanto para ter um CD só de compositores paraenses, sem ser esse do festival, só de gente mais chegada da casa. Então, o pessoal que frequentava a casa do Gil sempre tinha composições. Então nasceu a ideia de fazer o CD Choro Paraense, que foi lançado em 2009, de fevereiro de 2009, e nesse disco eu gravei o meu choro por nome Dádiva, em homenagem ao excelente músico, meu amigo Erwin von Rommel, que eu chamo carinhosamente pelo o alemão do Marajó. Porque o von Rommel, ele teve um problema de doença, ele ficou de cadeira de roda, ficou praticamente paralítico. E seria uma grande perda para nós. Mas graças a Deus ele se recuperou e voltou tocando do mesmo jeito. Quando ele se recuperou, a primeira coisa que ele fez foi gravar numa coisa, o choro Espinho de Bacalhau, para mostrar que ele estava bem. Eu achei isso, tomei isso como uma dádiva de Deus e fiz esse choro para ele. Dádiva. Bom, devido a tanta insistência, tanta luta, graças a Deus eu consegui ser reconhecido e fiz parte de um projeto do SESC
Amazônia das Artes, onde eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho em várias capitais. Tudo isso no ano de 2010. No mês de maio, eu consegui visitar em Macapá, Manaus e Boa Vista, em Roraima, no mês de maio. No mês de agosto, eu fiz Porto Velho, em Rondônia, e Cuiabá, Mato Grosso. Em setembro, me apresentei em Teresina. Em novembro, eu estive em Rio Branco, no Acre, só mostrando obras minhas. Isso para mim foi uma das bênçãos que Deus me concedeu. Em novembro do ano de 2013, eu consegui classificar uma música para fazer parte desse projeto Terroir Pará. Aí me apresentei em São Paulo, lá no Teatro no Teatro Eldorado, em São Paulo, com vários artistas, onde eu apresentei a minha lambada, Lambadolim, uma lambada de bandolim, música essa que eu fiz em homenagem aos lambadeiros do Pará, aos guitarreiros, guitarrada, em homenagem ao mestre Vieira, ao mestre Solano, ao mestre, oh meu Deus, Aldo Sena, são meus amigos, de que eu tenho muita admiração. E como o programa é um programa agitado, eu não apresentei choro, eu apresentei uma lambada, porque eu tenho, além do choro, eu também transito pelo forró, pelo samba, sabe? Tenho algumas coisas. De 2015, numa das oficinas do Choro do Pará, o meu amigo Jorge do Cavaco, Jorge Bídola, ele já tinha conhecimento do Lágrimas da Minha Ilha, que eu estava gravando. Aliás, eu estava em andamento as gravações. Era carnaval, vou gravar um show. Aí mostrei para ele o Lágrimas da Minha Ilha. E ele adorou, aplaudiu, disse: mestre, o carnaval nós vamos lhe homenagear. Isso foi o quê? Em 2014 eu estava pensando em fazer o Lágrimas, estava começando a gravar o Lágrimas, e eu falei para ele na oficina de 2014. E ele disse: mestre, vamos fazer uma homenagem para o senhor, a minha escola, Piratas da Ilha, lá do Mosqueiro, eu vou fazer uma homenagem. Eu não levei a sério, na realidade eu não levei nada a sério. Então, quando eu terminei a gravação, antes de lançar, eu peguei o Lágrimas da Minha Ilha, o Choro Caboclo, eu fiz uma gravação, mandei para ele. Ele queria elementos para poder fazer o samba. Aí ele desenvolveu o samba enredo. Quando foi aprovado lá o samba na escola, eu não esperava ser homenageado, né? E nesse samba enredo ele fala do Lágrimas da Minha Ilha, Choro Caboclo, a história de Chiquinha Bolé, a história do choro, né? Foi muito emocionante para mim, eu chorei muito no carro, porque não por ver meu nome na avenida, e sim minha alegria foi ver um pouco da história do choro contada numa singela ilha paraense do Mosqueiro. O público não era aquele público grande, mas de qualquer maneira a história do choro foi jogada lá nas ruas do Mosqueiro. E a minha alegria é isso, é a divulgação do choro, ver o pessoal conhecer não a minha história, não a minha luta em si, e sim a história. Ô Mosqueiro querido, chegou Piratas da Ilha e no seu coração também. Canta, canta meu povo! Sou vermelho e branco, eu sou cantor, talento do Adamor, que fez da música sua paixão, do choro sua doutrina e religião. De novo, de novo! Eu sou cantor, talento do Adamor, que fez da música sua paixão, do choro a doutrina e religião. Oi, piratas, piratas, com a luz no brilho das estrelas, traz no coração toda a emoção. Do quê? Do quê? Os acordes de um bandolim, meu samba vem de passagem. Olha, meu povo! Ao choro faz homenagem, ao som de primas e bordões. Nossa escultura!
Brasil vindo de outros continentes da Europa. A valsa e a polca nos grandes bailes de salão. Da África, com os tambores africanos, os tambores em choro, chegou o período colonial. Vindo de terreiro da fazenda que ficou pra ser tocado pelos nossos regionais. Choro, chorinho pro choro, nosso maior gênero musical. Chiquinha doce, boba, amorosa, a noites carioca de já todo povo que Chiquinha, tu és carinhoso, o brasileirinho de Valdinho. Chiquinha doce, boba, amorosa, a noites carioca de já todo povo que Chiquinha, tu és carinhoso, o brasileirinho de Valdinho. Nosso gênio criador nasce de cocô, vem do Marajó. Lágrimas da minha ilha, choro caboclo, tem jeito marajoara. Oh, gente de choro, das monartes musical. Suas obras ficarão na história, o tempo não apagará. Mexendo a mão, tu serás imortal. Verde e branco, eu sou o talento, que fez da música sua paixão. No choro, sabe doutrina e religião. Sou vermelho e branco, eu sou tanto talento do amor, que fez da música sua paixão. Vamos girar, vamos girar, religião. Piratas, piratas, com a luz do brilho das estrelas, muita luz do pilar no coração, toda emoção, muita emoção, nos acordes de um bandolim. Alô, meu presidente, meu samba de passar, e a nossa escola, aos choros faz homenagem, sempre linda, ao som de primas e bordões. E a diretoria, mistura de outras culturas. Alô, minha harmonia, chegou ao Brasil vindo de outros continentes da Europa. A valsa e a polca nos grandes bares de salão. África, com os tambores africanos, surge o show, o período colonial. Vindo de terreiro da fazenda que ficou pra ser tocado pelos nossos regionais. Choro, chorinhos pro choro, nosso maior